Agora nós iremos conversar um pouco sobre a doença de Crohn, uma doença autoimune do sistema gastrointestinal. Mas antes de eu começar a conversar sobre a doença de Crohn, eu queria que você ativasse as notificações, porque com o sininho que você marcar aí, você vai receber a notificação de que eu compartilhei algum conteúdo como esse, como vários outros que eu estou aqui compartilhando no meu canal no YouTube. Se inscreva no canal, inclusive, e curta e comente esses vídeos também, porque tenho certeza vai fazer muito bem para você. A doença de Crohn é uma doença autoimune do sistema gastrointestinal. O que é que significa isso? O paciente que, porventura, venha a ser portador de uma doença inflamatória do intestino, ele vai apresentar uma inflamação do intestino, principalmente, no caso da doença de Crohn, do intestino grosso, que é a última porção do intestino. Em geral, essa patologia ela pode acometer sexo masculino e sexo feminino em igual proporção, tem uma preferência maior por indivíduos na idade adulta, ou seja, não é tão comum que apareça na infância, aparece, mas é muito menos prevalente, e pode acometer também indivíduos mais velhos, mais idosos, mas muito menos prevalente do que a faixa etária de adultos. Como é que um paciente portador, aliás, que está pensando ser portador da doença de Crohn, começa o seu quadro clínico? Ele pode começar com uma dor abdominal, com distensão abdominal constante. É aquele paciente que frequentemente está com o abdômen distendido, aquela barriga inchada, cheia de gases. O paciente até tem aquele hipertimpanismo, que é a barriga dilatada. Tem muita cólica. Essa cólica, em geral, evolui para diarreia. E essa diarreia pode ser sanguinolenta ou pode ser até, inclusive, com muco, que é como se fosse um catarrinho que está aparecendo ali nas fezes. Pacientes que têm doença de Crohn, já desde o início do amadurecimento da sua adolescência, entrando no início da fase adulta, começam a ter cólicas abdominais terríveis com diarreia a maior parte dos dias. Não é como aquele paciente que tem uma intolerância à lactose, em que ele vai lá, toma um alimento, come um alimento que seja rico em leite, e ele vai lá e tem uma dor de barriga, às vezes tem uma diarreia. Essa diarreia do paciente com intolerância à lactose, ela não tem sangue, ela não tem sinais inflamatórios, né, naquela diarreia. Aquilo ali é uma diarreia por uma intolerância alimentar. Não é uma doença grave como é a doença de Crohn. Tem pacientes que têm a famosa síndrome do intestino irritável. É um diagnóstico diferencial com as doenças inflamatórias intestinais, com a doença de Crohn, é a síndrome do intestino irritável, que é aquele paciente que quando fica estressado, quando fica nervoso, quando tem algum compromisso no outro dia, já começa a ter aquela cólica, ou o intestino fica preso, ou então ele tem diarreia e só melhora quando ele evacua, chamada urgência de evacuação. Isso pode acontecer no paciente portador de síndrome do intestino irritável. Só que quando ele vai fazer o exame, a mucosa do intestino dele está normal, porque o problema não é a inflamação. O problema é a motilidade que acontece porque o indivíduo está estressado, está com adrenalina, cortisol, os hormônios do estresse elevados, isso acaba gerando um aumento da motilidade do intestino e o cara tem uma cólica, mas isso não é inflamatório. Lembrando o conceito de doenças autoimunes é quando o sistema imunológico doente se atrapalha e ataca células do nosso próprio corpo. Nós estamos falando aqui da doença de Crohn. Doença de Crohn foi a pessoa, né, que desenvolveu e descobriu a doença. Significa que o sistema imunológico, em vez de atacar o enteroparasita, né, como a ameba, como o giardia, que está atacando o intestino, ele passa a atacar a mucosa do intestino. E quando ataca a mucosa do intestino, o sistema imunológico ele inflama e toda a inflamação, quando não é adequadamente tratada, gera uma lesão. O que é que significa? Começa a abrir buraquinhos, erosões na mucosa do intestino e essas erosões elas podem gerar perfurações, que é a complicação mais grave da doença de Crohn. Às vezes o paciente vai tendo erosões, úlceras, erosões, e elas vão coalescendo, ou seja, elas vão juntando uma na outra, daqui a pouco abre um buracão, aí aumenta a diarreia sanguinolenta, e às vezes a mucosa do intestino fica tão fina que ela acaba estenosando ou perfurando. Isso é uma consequência, a complicação grave da doença de Crohn. A doença de Crohn, como eu já falei, ela é uma doença autoimune, ela não tem nada a ver com infecção. Mas os gatilhos que desencadeiam o aparecimento da doença de Crohn, via de regra, são infecciosos. Por quê? Nós vivemos numa sociedade em que a maior parte das pessoas literalmente morre pela boca. A maior parte das doenças que nós temos hoje, crônicas, elas têm uma grande participação do intestino, porque o intestino, como muitos dizem, é o nosso segundo cérebro.
tem tantas terminações nervosas, tem tanta participação do sistema imunológico, que quando você desorganiza a flora intestinal, comendo alimentos enlatados, não ingerindo alimentos anti-inflamatórios, né? Abusando da ingesta de glúten, abusando da ingesta de lactose, abusando da ingesta de carboidratos, não ingerindo proteínas, não ingerindo antioxidantes como zinco, como cobre, como magnésio. Toda vez que você desorganiza a flora intestinal, a proliferação bacteriana, chamada de disbiose intestinal, vai aumentar a ação do sistema imunológico no intestino e se você for geneticamente predisposto a ter a doença de Crohn, essa desorganização da sua flora pode ser o gatilho pelo qual você vai desenvolver a doença de Crohn. E toda doença autoimune, isso funciona para qualquer uma delas e funciona também para a doença de Crohn, a imagem que eu uso é mais ou menos como se fosse o bêbado que está na ponta da ladeira. Quando você, imagina essa cena, você está com o bêbado ali, ele está meio que cambaleando, mas ele está se equilibrando ali na ponta da ladeira. Você dá um empurrãozinho e para de empurrar. O cara é capaz de ir embolando até o fim da ladeira e você parou, você só deu um empurrãozinho. É mais ou menos a imagem que você deve ter em relação ao gatilho das doenças autoimunes. Você tem a predisposição a ter a doença, mas não a tem ainda, é o bêbado desequilibrado. Vem o gatilho, que pode ser, aí eu falei aqui, é um empurrão, mas pode ser uma virose, pode ser uma gastroenterocolite, porque você comeu alguma coisa estragada, pode ser o uso de anti-inflamatório, pode ser uma dieta completamente irregular, é o empurrão, é o gatilho. Só que depois que você consertou o gatilho, eliminou o gatilho, a doença continua. Toda doença autoimune, quando sai da fase subclínica e vai para a fase clínica, ela se torna crônica. Não quer dizer que ela vai ser sempre grave, que as doenças autoimunes variam de leves a graves, mas ela sempre vai estar presente depois que ela se manifesta. E assim também é com a doença de Crohn. O paciente vai ter cólica, dor abdominal, diarreia sanguinolenta, perda de peso, deficiência de proteína, feridas que não cicatrizam, pode ter manifestação ocular, pode ter manifestação articular para o resto da vida, depois que ele descompensou, que ele desorganizou o sistema imunológico dele. A doença de Crohn é uma doença autoimune que deve ser tratada pelo médico gastroenterologista. Ele é o médico responsável por saber se essa diarreia que você apresenta, crônica, essa dor abdominal crônica, ela pode representar uma intolerância à lactose, pode representar uma doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, pode representar uma síndrome do intestino irritável, ou ela pode representar uma doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn, ou a doença que caminha junto com a doença de Crohn, também autoimune do intestino, que é a retocolite ulcerativa. O médico gastroenterologista, ele irá, a partir das suas queixas, a partir do que você está contando, da importância dos seus sintomas, solicitar exames laboratoriais que auxiliarão no diagnóstico e poderá, inclusive, solicitar a videocolonoscopia, que é o exame que o médico introduz uma câmera através do reto e vai lá enxergar, vai visualizar de forma direta se seu intestino está inflamado, se tem erosões, se tem a característica macroscópica da doença de Crohn, que são as erosões, formando, então, esse quadro mais grave que pode chegar até uma perfuração intestinal. A doença de Crohn, como a maioria das doenças autoimunes hoje em dia, ela é altamente estudada em relação à biologia molecular. Ou seja, os estudiosos, os cientistas, eles pegam o que é a molécula ou qual é a célula que está descompensada e produzindo inflamação e que gera a consequência da doença de Crohn, estuda esse mecanismo e a partir daí produz um remédio que combata diretamente essa molécula que está defeituosa. Isso pode acontecer desde medicamentos mais gerais, que combatem a inflamação como um todo, que são os corticoides, alguns imunossupressores mais antigos, até os imunobiológicos, que encontram na doença de Crohn uma das suas principais indicações. Nós hoje temos vários imunobiológicos para a doença de Crohn. O que me faz pensar que um paciente portador de doença de Crohn, que chega a evoluir com estenose ou perfuração intestinal, só tem uma justificativa: ele foi maltratado. Foi maltratado porque às vezes demorou a procurar um médico gastroenterologista para esclarecer o que está acontecendo com seu intestino, ou porque eventualmente não conseguiu encontrar a pessoa certa que valorize as suas queixas e não consiga tratar, não consiga colocar os medicamentos adequados. Mais importante ainda, além do quadro clínico grave, ruim, pode gerar morte quando há perfuração intestinal, ainda há um detalhe. A mucosa do intestino, quando ela é modificada frequentemente, é como se fosse uma afta de quem morde a boca com frequência. E aí, o corpo ele tem que regenerar o tecido. Aí a doença vai lá, inflama e destrói e gera uma erosão. Aí o organismo vai lá e promove um remodelamento, uma repitelização. Ou seja,
conserta aquele defeito ali. Isso acontecendo frequentemente, vai chegar uma hora que o corpo vai se atrapalhar e vai começar a produzir uma célula que não é célula do intestino. Sabe o que é que vai gerar? Câncer de intestino, que é uma das principais complicações do paciente portador de doença de Crohn que não consegue obter tratamento. Então, não faz sentido para mim, e para você que está curtindo esse vídeo aí, que está acompanhando esse conteúdo, não faz sentido você ou algum parente seu, ou algum amigo seu, que tem diarreia crônica, que tem diarreia com sangue, que tem distensão abdominal grave, tem perda de peso, você não procurar o gastro e com isso, lá na frente, desenvolver um câncer coloretal, que tem sido um dos mais prevalentes mais recentemente, principalmente porque na nossa sociedade, que se alimenta mal, os fatores de risco que predispõem o câncer coloretal estão presentes todos os dias, quando a gente come errado. Toda vez que a gente não pratica atividade física, toda vez que a gente come ou toma medicamentos que acabam matando a nossa flora intestinal habitual. Então, eu queria dizer a você que a doença de Crohn tem cura, tem tratamento. A cura de toda doença autoimune crônica é desativar a inflamação. Não é que você vai ficar livre da doença, você vai ficar livre da doença tomando a medicação. E existem medicações muito eficazes, muito seguras, para o uso a longo prazo, para que você possa manter uma qualidade de vida melhor do que a que você tem, que você fique bem, na verdade, em relação à sua qualidade de vida e que você previna complicações tão graves quanto a perfuração intestinal e quanto o câncer coloretal. Então fique atento a essas informações que eu trouxe aqui e procure de forma bem precoce a consulta com o gastroenterologista para que ele possa lhe dizer se você é ou não é portador ou possível portador da doença de Crohn. Se você curtiu o conteúdo, se você gostou do conteúdo do vídeo, curta, compartilhe, encaminhe para alguém que você acha que possa ter algum sintoma de diarreia crônica que pode ser doença de Crohn. Ative as notificações para que você possa receber esse e tantos outros conteúdos como esse que a gente tem disponibilizado aqui no meu canal no YouTube.